Continuando, peço ao secretário que faça a leitura do requerimento de pedido de informações número 014 de 2022, do vereador Alexandre Surrara, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Abordagem policial, no término da tarde de ontem, a um servidor público lotado da Secretaria de Educação que estava em horário de serviço, conduzindo um veículo oficial, Kombi escolar branca, sob efeito de álcool. Ainda sobre o caso, há indícios de que o servidor público negou-se a fazer bafômetro. O policial fez o procedimento administrativo para retenção da carteira de motorista, além das multas. Ainda sobre o caso, outro servidor precisou vir ao local buscar o veículo para não ser apreendido. Peço informações detalhadas sobre o ocorrido na data de 13 de dezembro em nosso município. Questionado se a administração pública tomou ciência dos fatos e ainda se instaurou um processo administrativo disciplinar. O requerimento número 014 de 2022 está em discussão. Senhor presidente, eu vi o espanto dos nobres edis nessa casa. Quem é a pessoa, né? Eu acho que o secretário da pasta, né, que não foi citado aqui, ele é lotado na educação, ele pode responder melhor para nós. O que me espanta, novamente, nada veiculado. Não precisei de testemunha, eu testemunhei. Se os senhores quiserem, eu posso mostrar a foto no final. Eu usei o mesmo termo que o Jaci usou na última sessão ao falar de outro servidor, não a exposição pública. Não vou expor o servidor hoje publicamente aqui, mas eu quero saber se realmente um servidor em horário de serviço, que ele é conhecido no município, né, por tomar álcool durante o serviço, dirigir um veículo oficial com a roupa da prefeitura, se é aceito nesse município sem um processo administrativo ou maiores causas. Gente, isso não é novidade. Esse servidor ele tem mais tempo com a mesma atuação. E percebam a coincidência. Dia 13, um servidor da Secretaria de Educação é pego no teste de etílico, se negando, tendo que fazer o processo administrativo com a suspensão da carteira. Não quer dizer que foi suspenso, né? Ele vai responder por isso. E um outro servidor teve que vir buscar o veículo para não ser apreendido. Aqui na Expresso Presidente, na frente da Cravil. Eu acredito, senhores, que estamos num momento bem difícil da gestão municipal. Eu posso afirmar aqui que se melhorar um palmo, estraga 10 metros. Com coisas que vêm acontecendo. Então nós temos que prestar atenção, não deixar passar. Tenho certeza que aqui os nobres vereadores se esforçarão para cobrar respostas. Exatamente o que aconteceu. Se não tiver nada do que eu testemunhei, né, que acredito que é muito improvável, porque eu fiz contato com um policial, algo não passou nos noticiários, não passou no boletim de ocorrência, nada. Isso aconteceu ontem de tarde, pelas 4 horas da tarde. Peço a aprovação dos senhores e uma resposta clara e objetiva, o porquê um servidor público, efetivo, em horário de trabalho, ingerindo álcool, nada aparece. Obrigado. O requerimento número 014 de 2022 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento de pedido de informações número 014 de 2022 está aprovado por unanimidade. Continuando, peço ao secretário que faça a leitura do requerimento de pedido de informações número 015 de 2022 do vereador Alexandre Surrara, para logo após ser submetido à discussão e única votação. Peço informações detalhadas do porquê. O líder do governo do MDB possui privilégios distintos dos demais vereadores, como, por exemplo, seu nome aparece de forma digitada na lista de inscritos da palavra. Explicações pessoais. Como último a falar. Como também não possui tempo definido
para as suas manifestações. Está previsto no regimento interno, qual o artigo? O requerimento número 015 de 2022 está em discussão. Com a palavra o vereador Alexandro. Se eu não me manifestar na casa que eu peço informações, seria no mínimo covarde. Senhor Haroldo, não é pessoal. Mas eu pergunto, senhor, né, qual é o princípio da administração pública? Impessoalidade. Então, né, não vai pelo lado pessoal, vai pelo lado profissional de agente político. Fomos indagados muitas vezes por situações que a gente acaba fazendo, em exclusivas vezes, e acontecem coisas repetitivas nessa casa. Né? Eu sou o líder de governo do PP. Temos 4 vereadores aqui, né, 3 atuantes, né, e um vereador que tem coligação com o MDB e com o PT. Por que eu, como líder de governo do PP, meu partido me cobra? Porque eu não posso ter também uma sessão que eu sou o último a falar? Ter o dízio, se não tem nada previsto no regimento. Uma vez o PP, uma vez o MDB, uma vez o PSD, aqui da Vaneide, do Jair, uma vez o PT, enfim. Um rodízio de partidos que tenham, né? Porque, na verdade, como o senhor bem falou, que o senhor não tem todas as respostas, que durante a semana o senhor vai inteirar, então, muitas vezes, o que é indagado durante a sessão pode ser respondido facilmente numa outra sessão. O que eu me admiro é que, muitas vezes, coisas que a gente pergunta, previamente são respondidas, não tem réplica. Nós temos situações que a gente acaba perguntando, elas são, muitas vezes, não, né? Não é o decoro que a gente gostaria que tivesse, e fica para outra semana e cai no esquecimento. De novo, princípio da administração pública, impessoalidade. Se estiver no nosso regimento interno esse direito, me desculpo aqui pela falha e por ter passado sem ter lido, mas se não tiver, eu peço providências. O requerimento, com a palavra o vereador Haroldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, caros presidentes do Círculo Trentino e a todos que nos ouvem. Eu vou ser breve. Todos nós sabemos de que na administração pública e também no legislativo se adotam determinadas premissas que se incorporam à forma de procedimento. E desde que eu estou nessa casa, e mesmo antes, quando eu era prefeito, se adotou a sistemática de que, ao final da palavra livre, falaria o líder do governo. É uma prática adotada que nunca foi contestada. E, de alguma forma, da forma como quiser, como privilégio, eu contesto frontalmente. Não entendo absolutamente nada de privilégio, porque eu tenho a satisfação de trazer, pelo menos na medida das possibilidades, a resposta imediata daquilo que eu conheço dentro da administração e em resposta àquilo que me é solicitado. Em nenhum momento eu procurei, eventualmente, burlar alguma informação. Tanto assim que na semana passada, quando falaram sobre o episódio do SAT, eu de imediato tive aqui uma série de respostas, e essas respostas são exatamente dadas e adotadas como líder do governo, para quem falasse por último, para que existisse, ao final de todos falarem, uma resposta já eventualmente possível, ou um pronunciamento sobre aquilo que se tenha condições de trazer a essa casa. Portanto, eu não vou nem discutir se eventualmente isso aqui traz alguma coisa pessoal ou não, mas nós sabemos perfeitamente por que isso acontece e de que forma essas coisas são elaboradas. Temos que respeitar o pensamento de todo cidadão. Eu vou continuar exercendo a minha função aqui com a determinação clara, objetiva e dentro daquilo que me é possível. Portanto, se foi adotado durante esse período todo, tenho certeza de que deve permanecer, no meu entender, da forma como está sendo adotado. Muito obrigado. Obrigado, vereadores. O requerimento número 015 de 2022 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eu peço à nossa bancada, os vereadores que fazem parte da sustentação do governo em matéria de apoio, que votem contra este requerimento. É meu pedido, no sentido de que os que fazem parte da base de apoio ao governo votem contra este projeto, porque ele não tem consistência como necessariamente enquadrado como requerimento. Nós poderíamos discutir isso de uma forma diferente, ótimo, mas não da forma como está sendo preceituado. Pelo contrário, o senhor, como advogado, o senhor deve saber que tem procedimento, sim. É um pedido de informações, não é uma indagação que o senhor não pode ser o último a falar. É só uma indagação jurídica.
Tem coisa que é no costume que não funciona pela perpétua, né? Tem coisas que são adotadas, a legislação são mudadas, são atualizadas, são suplementadas, né? É um pedido de informações. Se existir legalidade, permaneça como está. Se existir irregularidade, se melhore. Se os senhores quiserem votar a favor ou contra, a posição é de cada um. Mas o direito à informação, sim, é responsabilidade do vereador. O requerimento número 015 de 2022 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Voto contra o requerimento. Sou contrário ao requerimento. Nesse caso, Travalha? Contrário ao requerimento. Nesse caso, há um empate de 5 votos a 5. E nessa condição de presidente, eu voto contra o requerimento de pedido de informações número 015. Está reprovado. Passamos às explicações pessoais. Lembrando aos senhores vereadores e senhora vereadora que será respeitado o tempo de 5 minutos improrrogáveis, conforme artigo 116 do Regimento Interno. Concedo o uso da palavra ao vereador Alexandre Surrara. Senhor presidente, de início aqui reitero todas as saudações, agradeço de antecipadamente que o vereador Lalas por ter me sido 5 minutos, e antes de iniciar minha fala, já contando o cronômetro, passo à vereadora Vaneide um tempo. Senhor presidente, quando eu falei sobre as óticas, né, da lei aplicadas, não quero, né, não me reportei ao senhor, né, eu fiz menção ao artigo. Quero dizer que todo o tempo que eu frequento esta casa, tá, não sou de rasga-seda, né, o senhor foi o melhor presidente que a gente teve aqui. Eu, em respeito a todos os outros que já tiveram, mas o senhor é democrático, impessoal, e o senhor faz o que deve ser feito, tá? Só é isso. Presidente Jean, vereador Luiz, peço uma atenção novamente, foi um pedido lá de... Comecei em fevereiro pedindo sobre a questão da energia na Santa Rosa, nos demais ali arredores. Sabemos que tivemos 2 apagões aí nos últimos tempos, né? Um pouco mais longo e um outro menor. O outro foi na segunda depois da sessão, ali na comunidade ficou das 9 até as 5 da manhã sem energia. Foi apresentado o relatório pela Celesc, né? Não achando nada. Mas, senhores... Hoje, se não é a segunda, acho que fonte maior de receita é a Santa Rosa, né, de imposto sobre o fumo, enfim, derivados ali. É interessante, não só Santa Rosa, todas as comunidades tenham atenção devida. Lutem, líder de governo, né, MDBistas, petistas, enfim, lutem, de fato, para trazer os cabos, né, blindados para Getúlio, para essa fase rural. E lutem também para as pessoas que têm plantio irregular de árvores, onde acaba, né, prejudicando a Celesc, moradores. O diálogo, a conversa, a conscientização seja feita. Presente também na localidade do senhor, que é a Serra dos Índios, numa forma geral, ainda não foi feito reparo naquela ponte, né, ali que é onde que teve a questão, né, das águas, enfim, se eu não me engano foi outubro, ainda não foi feito esse reparo. Peço que um carinho especial, sei que acontece muitas coisas ao mesmo tempo, muitas demandas. É lá na Santa Rosa, na frente do seu Sérgio Quinis, teve ali uma situação que comeu toda a lateral da ponte, e passa muito, e agora aumenta as caretas aí de fumo, enfim, né? Se puder dar uma atenção ali, é um pedido aí dos moradores dessa região. Também, presidente, o senhor esteve num momento comigo conversando aos redores da APAI, o senhor viu a demanda da ponte do Dom Quixote, eu acho que não é invenção minha, não é vocábulo erudito, enfim, é algo necessário que coloca em risco as pessoas que por ali trafegam, né? Então, que seja realmente feita aquela obra ali e traga segurança aos arredores. Senhores, continuando a fala, novamente reitero aqui minhas felicitações a todos, né, os membros que estão aqui do Círculo Trentino, não só pelos seus 18 anos, e sim pela sua trajetória, conquistas, ajudas humanitárias, enfim. O que está no livro, não vou, né, contextualizar aqui. E é assim, senhores, é legal a gente ler, como ler o livro do município, ler tantas outras histórias escritas para conhecer um pouco mais do nosso município. Semana passada eu fiz uma rápida referência sobre as balas, né, que não estiveram na casa do Papai Noel. Tenho certeza que em off, e microfone é mais difícil, mais pessoas dessa casa concordaram comigo, que não é por aí, né, temos que rever isso para 2023, né, polêmicas na internet, nós tivemos aí com nossos vídeos, né, vereadores, somando mais de 7, 8 mil visualizações, então a comunidade realmente ela nos acompanha, né, nossas postagens.
várias falas, uma delas a preocupação sobre a diabetes, enfim, já veio a resposta. A comunidade quer participar, gente, ela quer participar. Aqui, né, mencionando uma das únicas imprensas que eu vi até hoje aqui da banca, que acompanha as sessões, presidente que será eleito hoje, faço votos, força, para ser o seu Jair, né, enfim, não desdenhando do Luiz, mas é a nossa bancada, né, colocando um bom nome, com capacidade, intelectualidade ímpar, enfim, não vou aqui, mas o senhor tem o meu respeito e minha admiração pelo que o senhor não só fez aqui, o que vai fazer ainda para o Plano Getúlio. Luiz, mesma sorte, mas quem ganhar hoje, tornar mais pública as nossas sessões, divulgações. Presidente, eu acabei não pedindo, mas nós tivemos lá na UCAV, Getúlio está todo regular, uma notícia boa para o município, temos que fazer essas divulgações para o pessoal ver que também nada, tudo está errado. Natal de Presidente Getúlio, gente, vocês não pararam para analisar que com um Natal menor daqui, com os comércios abertos até as 9 da noite, não vai atrapalhar o comércio, não ter atração para o munícipe, para a circunvizinhança? Nós não vamos deixar as pessoas daqui e visitar lá Ibirama, visitar Rio do Sul e comprar lá? Dá tempo ainda, tem muitos talentos locais que se apresentam. Façam contato, tragam essa atração para o município, coloca lá uma banda, oferece um quiosque para uma entidade, movimente esses últimos dias. Entre Natal e Ano Novo também os comércios estão abertos e não tem atração. Vamos fazer alguma coisa que ainda dá tempo para o comércio não sofrer. Sofreu enchente, sofreu Covid, e não pode sofrer numa data festiva, onde pessoas da administração acreditam que Papai Noel não é cristão, é pagão. Isso é pessoal, isso não é impessoalidade. Temos que, senhores, respeitar os nossos munícipes, temos que fazer isso. Continuando a minha fala, né, por ter, né, aqui a situação de, muitas vezes, informações nem todas têm veracidade dos fatos, tivemos ontem prisões novamente no município. Na minha cabeça era tráfico de drogas, mas ao meu conhecimento hoje, pessoas dos arredores falaram que é tráfico de crianças. Tráfico de crianças, falaram que as pessoas ontem foram indiciadas e presas, inclusive achando uma criança de outro município que estava roubada, enfim, né, desaparecida nesse município. O que é isso, gente? O que é isso? Isso não é culpa da administração pública, eu quero deixar bem claro aqui para o Haroldo não ter que me responder, ele já vai, né, ter que fazer a resposta do requerimento do 15, e se for fazer, eu peço o respeito do presidente para eu poder também, né, ter a tréplica. Mas voltando para cá, não podemos, né? Temos que realmente investir na criança e no adolescente, fazer projetos né, que tire, né, impossibilite a entrada nas drogas, na prostituição, e ter um jeito, né, de ter mais segurança pública. No nosso plurianual, no nossos documentos, não tem nada, não tem rúbrica, não tem nada de segurança pública. Nada de segurança pública. Venho falando desde o meu primeiro dia de vereador, fui na reunião sobre as câmeras OCRs. Queríamos, né, vereadores, apresentar nessa casa, lembra um pedaço da nossa emenda impositiva, para instalar câmeras OCRs. Não podemos, porque a nossa lei não prevê segurança pública. Vamos rever, vamos conversar. Se a lei não prevê, é boa iniciativa, parceria com iniciativa privada. Não podemos deixar sem rastro quem fere o nosso cidadão, o nosso empresário e nossa cidade. Se essa denúncia for concretizada, se os senhores tiverem como, não precisa ser no microfone, trazer nos bastidores, como conversam com mais pessoas, se realmente foi tráfico de crianças, tem que ter um alerta muito grande nesse município. A gente está falando dos nossos filhos, gente. Filhos, quando digo, munícipes getulenses, não exatamente só o laço sanguíneo, né? Temos que ter uma visão diferenciada para isso. Continua a minha fala no pedido de informações, o Jaci iria fazer, eu vou tomar a vez, né, Jaci? Acabou pelo tempo não conseguindo. O nosso requerimento de informações ele vai ser feito para a SAT. Né? Foi uma fala do Jaci também, que a ideia não era saber quanto o munícipe paga. É isso, né, Jaci? O requerimento, estou usando o teu nome, que foi o teu apontamento. A ideia era saber quanto o município, a SAT, paga para a empresa do início da municipalização até 2022. Essa era a ideia. Saber qual é o valor aportado. Foi falado em 120, 130 mil aqui, levantado na casa, mas tem esse comparativo de quanto é aportado para a empresa Serana, a questão quanto é pago. Vou falar o nome dela porque aqui está no pedido de respostas. E o seu penúltimo artigo da resposta do ofício, endereçada hoje a resposta, né, o 734, no seu penúltimo artigo diz: tão logo que houver o encerramento das investigações com a quebra do sigilo, remeteremos as informações de praxe ao conhecimento dos vereadores
dessa Casa Legislativa. Assim esperamos. Que realmente não precisamos buscar as informações, elas venham até nós, que não é interesse só dos vereadores que fizeram a solicitação de informação, e sim de toda pessoa do bem que não quer corrupção. Hoje, novamente, a polícia esteve numa secretaria municipal praticamente a tarde toda desse município, a Polícia Civil. Né, não sabemos afirmar o que é, mas nos últimos dias, né, como você fala, no mês de dezembro, que comemora-se o Dia contra a Corrupção, né, e tem outras comemorações ali, está acontecendo muitas coisas sinistras próximo ao Natal. Será que todo mundo aqui tem segurança de viajar e deixar sua casa ao além? Então vamos pensar, vamos refletir, vamos proteger os nossos bens, principal bem, munícipe, cidadão, humano, e também o capital que com o suor dele lutou a vida inteira para ter. Então seria mais ou menos essa minha fala, não seria mais ou menos, seria isso. Eu sei que botei o cronômetro para não desrespeitar o nobre vereador, e no momento que for feita a eleição eu peço singelamente, né, o respeito de todos e também um pronunciamento para felicitar, parabenizar, enfim, fazer considerações. Boa semana a todos, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, vereador Alexandro. Momento da presidência. Nesse momento, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Orgânica do município, combinado com o artigo 14 do regimento interno desta Casa, declaro aberta a discussão para a eleição de renovação da mesa diretora, que comandará os trabalhos legislativos do exercício de 2023, e que compõe-se de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Considerando que foram apresentadas 2 chapas para a composição das vagas, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das mesmas para conhecimento do plenário e, consequentemente, ser submetida a discussão e votação. Com os cordiais cumprimentos, de praxe faço uso do presente expediente. Melhor, dá início na leitura. Com os cordiais cumprimentos, de praxe faço uso do presente expediente para apressar e registrar a chapa com a nominata dos vereadores que concorrerá na eleição de renovação da mesa diretora para o exercício de 2023, a realizar-se no dia 14/12 de 2022. Então, essa é a chapa 1, tendo como presidente Jair Pedro de Santana, vice-presidente Vaneide Bach, primeiro secretário Alexandre Surrara e segundo secretário Carlos Alexandre Zanis. Com o mesmo texto, então, na chapa 2, concorre a presidente Luiz Ló, vice-presidente Julimar Ulisses Vieira, primeiro secretário Jean Cleitoeira e segundo secretário Paulo Roberto Chiudini. Apresentadas as chapas, gostaria de saber se algum dos candidatos à presidência gostaria de se manifestar. Seu Luiz? Reitero os cumprimentos. De acordo como já é de praxe, todo ano é realizada a eleição da composição da mesa, e hoje, então, é a eleição. Quero... também coloquei o meu nome à votação para concorrer à eleição da mesa diretora como presidente. Então, eu peço os votos, o apoio dos vereadores da bancada do governo para a chapa número 2. Obrigado, vereador. Seu Jair? Reitero meus cumprimentos a todos os presentes e, inicialmente, eu agradeço aos meus colegas de bancada, vereadora Vaneide, vereadora Alexandro, vereador Jaci e vereador Lalas, pela confiança depositada em meu nome para concorrer à presidência desta colenda casa. Sinto-me honrado em concorrer ao pleito e, se for eleito, darei o meu melhor em prol do bom andamento da casa,
agindo de forma transparente e com vistas à valorização das pessoas, que é a minha essência. Da mesma forma, se não for eleito, senhor Luiz, me coloco à disposição para ajudá-lo no sentido de realizar uma gestão justa, centrada nos interesses da coletividade. Da mesma forma, eu quero parabenizar o presidente Jean, que está saindo da presidência hoje, né? No ano que vem, na outra. Enfim, estraguei o meu discurso. Mas eu quero te parabenizar, Jean, pelo trabalho bonito que tu fez diante da presidência dessa casa. Peço o voto dos colegas, não só os da bancada, mas peço o voto do seu Haroldo, do Paulinho, peço o voto do Jean, do seu Luiz, não, porque fica feio eu votar contra. Peço o voto do Julimar e do Ayrton, todos meus grandes amigos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jair. As chapas estão em votação e, nesse momento, passo a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores e senhora vereadora para a votação. Para registrar seu voto, vereador Ayrton Travalha, chapa 1, chapa de vereador Jair, e chapa 2, a chapa do vereador Luiz. Senhor presidente, meu voto é na chapa 2. Confirmando o voto, chapa 2, o vereador Ayrton vereador Alexandro Surrara, para registrar seu voto. Senhor presidente, eu voto certamente na chapa 1, presidente Jair, né, por manter essa casa democrática, né, por fazer também a oposição segura, inteligente a esse governo atual. Chapa 1, parabéns pela coragem, tem minha admiração. Obrigado, vereador Alexandro. O vereador Haroldo Schinck, para registrar seu voto. Senhor presidente, eu voto chapa 2, Luiz. Obrigado, vereador Haroldo. Carlos Alexandre Chiudini Zanins, para registrar seu voto. Senhor presidente, eu voto no seu Jair, chapa 1. Obrigado, Lalas. Vereador Jaci José Filagrana Bortolão, para registrar seu voto. Senhor presidente, eu voto no meu amigo seu Jair, chapa 1. Vereador Jair Pedro de Santana, para registrar seu voto. Senhor presidente, chapa 1. Vereador Jean Cleiton Erart, eu voto chapa 2, chapa do vereador Luiz. Vereador Julimar Ulisses Vieira, para registrar seu voto. Presidente, eu voto na chapa 2, no Luiz. Obrigado, vereador. Vereador Luiz Ló, para registrar seu voto. Chapa 2. Obrigado, vereador. Paulo Roberto Chiudini, para registrar seu voto. Chapa 2, vereador Luiz. Obrigado, vereador. Vaneide Bach, para registrar seu voto. Eu voto na chapa 1, vereador Jair Pedro de Santana. Obrigado, vereadora. Nesse momento, a contagem foram a chapa 2. A chapa 2 teve 6 votos. Então, a chapa 2 foi aprovada por 6 votos a favor e 5 votos contrários. Desta forma, considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, declaro automaticamente empossados os eleitos a partir de 1º de janeiro de 2023, desejando a todos sucesso e êxito na condução dos trabalhos desta casa. Uma salva de palmas ao novo presidente.
Nada mais havendo a tratar, convido a todos os senhores vereadores e senhora vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de dezembro, segunda-feira, às 18 horas, nesta casa. A reunião está encerrada. Boa noite a todos.